Olá, pessoal. Bem-vindos ao Daniel Davis Intelligence Brief, onde trazemos o melhor do que aprendemos nesta semana e as coisas mais importantes que descobrimos durante a noite. E como sempre, há muita coisa para falar. Aliás, houve uma notícia de última hora, revelada nesta manhã pelo The Washington Post. Eles divulgaram, aparentemente com base em uma conversa privada, da qual tomaram conhecimento. General dos Estados Unidos alerta o Pentágono de que não dispõe de forças suficientes para proteger Israel. Essa manchete deveria fazer você levantar um pouco as sobrancelhas. Porque um comandante americano do Comando Europeu, o General Greenwich, está alertando que o Pentágono não tem recursos suficientes para proteger Israel. Não deveria o trabalho do general comandante dos Estados Unidos no Comando Europeu ser priorizar os Estados Unidos acima disso e então dizer: "Ei, estamos cumprindo nossa missão principal, mas vamos ver se sobra o suficiente para ajudar outra pessoa." Mas agora, literalmente, tudo se inverteu. Vamos falar mais sobre isso ainda hoje. Vou fazer um programa separado, focado nisso, porque há muita coisa aí. Mas é muito importante destacar isso, porque está diretamente relacionado a todo o resto de que vamos falar hoje. Segundo The Washington Post, o principal general dos Estados Unidos na Europa alertou em particular o Pentágono, nesta semana, que não tem forças navais suficientes para continuar protegendo Israel de mísseis balísticos que estão chegando. O general Greenwich, chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos, enviou uma notificação por escrito a altos funcionários do Pentágono, dizendo que, sem outro destroyer da Marinha, será forçado a escolher entre a defesa do território dos Estados Unidos e a de Israel. Deixe essa parte assentar um pouco. Ele vai ser forçado a priorizar os Estados Unidos em vez de Israel, se não conseguir mais nada. Há algo errado nisso. E só olhando por cima, isso já mostra a mentalidade deles. Mostra isso pela escolha da manchete que o The Washington Post usou. É aí que a cabeça deles também está. É quase como um reflexo. O propósito principal das Forças Armadas dos Estados Unidos seria apoiar tudo o que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quer fazer. E nossa, agora ele está alertando que talvez tenhamos de priorizar os Estados Unidos. Deixe isso cair por um segundo. Isso é uma loucura por si só. Mas no contexto do que estamos falando aqui, esta é apenas a evidência mais recente que confirma que não temos capacidade ofensiva e não temos capacidade defensiva suficiente, como ele está dizendo, seja com nossos mísseis interceptadores ou com nossos mísseis ofensivos. Nós já gastamos tantos deles. Tivemos o combate de 40 dias no começo. Depois tivemos um bloqueio naval de 2 meses. Em seguida, tivemos aquela operação de 13 dias. E agora, aparentemente, estamos pensando em outra operação ofensiva de 2 semanas aqui. O que é claro, como venho dizendo o tempo todo, não fará diferença nenhuma na guerra. Mas vai esgotar ainda mais os nossos recursos. E toda vez que você entra nesse toma lá, dá cá, ou numa ofensiva de 2 semanas como essa, você vai receber fogo de volta. O lado iraniano reiterou durante a noite que, escutem, eles vão revidar. Se vocês atingirem qualquer alvo, se atingirem nossa infraestrutura energética, se atingirem nossas pontes, se atingirem a Montanha Picareta, nós vamos responder na mesma medida. Então eles têm capacidade de mísseis. Ted Postol, no excelente programa outro dia, mostrou que o lado iraniano tem até novas categorias de mísseis que aparentemente não foram usadas, pelo menos no começo da guerra. Agora estão sendo usadas, e são coisas que nós nem conseguimos deter. Então, claramente, eles têm capacidade suficiente. Toda vez que lançamos alguma coisa, mesmo durante essa janela de 13 dias, eles responderam lançando algo de volta, todas as vezes. E não conseguimos interceptar. Há coisas passando. Essa alegação que fizemos esta semana, de que o Irã disparou 5 mísseis e nós derrubamos 5 mísseis, não tem nenhuma evidência. Tudo o que temos a fazer é acreditar na palavra deles. E o Comando Central, em especial, fez tantas alegações falsas, invenções descaradas. É claro que eu não aceito nada como verdade sem questionar.
Também não aceito como verdade sem questionar nada do que os iranianos dizem. Até termos provas por satélite ou algum tipo de evidência fotográfica do que aconteceu ou não aconteceu no terreno, eu literalmente não aceito a palavra de ninguém. E vocês também não deveriam aceitar, porque isso acontece muitas vezes na própria guerra. O engano é literalmente parte do jogo. Também vamos ver mais sobre isso no fim do programa de hoje. Com certeza vão dar uma olhada nisso aqui. Vocês podem ver que já temos mais de 200 mil visualizações, porque isso realmente chamou a atenção de muita gente, como deveria ter chamado. Mas isso leva ao ponto em que estamos agora. Agora, como acho que mostramos em nosso último programa, o presidente Trump teria uma reunião de gabinete em Camp David, e o assunto do Irã naturalmente veio à tona. Bem, algumas das coisas que ele disse lá, algumas das coisas publicadas depois, sugeriam que poderia haver um grande ataque neste fim de semana, que o presidente Trump poderia ir com tudo e atingir todas essas instalações de energia. Uma reportagem afirmou que havia alguma consideração de literalmente cortar toda a eletricidade do país. Ele diz que poderíamos fazer isso. Eu sou muito cético. Pelo que me lembro, a rede elétrica no Irã é descentralizada, diferente da dos Estados Unidos, onde você pode derrubar um ou dois grandes nós e tirar a eletricidade de metade do país. Aqui eles têm uma versão menor. Então eu não acho que você consiga realmente fazer isso, mas certamente pode causar muitos danos. E pode deixá-los tão irritados que eles vão revidar contra os mesmos alvos do outro lado. E eu não acho que nossos aliados na região sejam tão descentralizados. E você pode destruir muito mais se chegar a esse ponto. O presidente Trump, na coletiva de imprensa, quando deixou as câmeras entrarem e falou com os repórteres, fez alguns comentários que são estranhos e preocupantes ao mesmo tempo. Primeiro, este aqui que vamos mostrar. Ele está dizendo, sabe, na verdade, eu nem sei por que estamos preocupados com isso, porque no Irã já foi tudo embora. Vamos com tudo. Já fomos com tudo. Olha, quer dizer, eu quero ir com tudo. Eles tinham 159 navios. Era toda a marinha deles, 159. Toda a marinha deles está no fundo do mar. Eu digo que isso é ir com tudo. Eles tinham 200 aviões. Todos se foram, cada um deles. Não sobrou um avião sequer. Eles tinham armamentos antiaéreos, muito bons, mas não funcionaram. E tudo isso se foi. Todo o radar deles se foi. Todos os líderes deles se foram. Tudo se foi. Mas eles vão continuar lutando. Eles vão lutar. Bem, o Irã vai lutar. Essa foi a última coisa que ele disse que está correta. Eles vão continuar lutando, mas quase nada do resto que ele disse estava correto. Então ele diz que toda a marinha deles acabou. Toda ela. Agora, se vocês se lembram, eu até destaquei isso alguns dias atrás, quando o Comando Central, depois de uma das últimas barragens que lançou contra o Irã, mostrou ataques a vários barcos que estavam na superfície. Então, obviamente, nem tudo foi destruído. Na verdade, até nas imagens que eles mostraram, dava para ver um monte de barcos ali. Eu não sei se eram barcos militares, se estavam desativados ou se eram barcos de pesca. Quem pode realmente dizer com certeza, com base nessas imagens que vemos, nesses flashes de um piscar de olhos? Mas havia vários barcos, e só vimos um ser atingido. Então, eu não sei. Isso parece não ser verdade. Ao longo dos meses, Gary também mostrou a vocês essas imagens em que há todos esses barcos subterrâneos, uma porção deles. Repetidas vezes, barco após barco, todos subterrâneos e assim por diante. Então, obviamente, tivemos... Sim, é desse que estou falando ali. Dá para ver que um daqueles barcos vai ser atingido, não os outros. E vejam, eles parecem estar meio jogados ali. Alguns estão em cima dos outros. Então, não parece exatamente coisa de serviço ativo, mas tudo bem. Ainda há alguns barcos lá, e sabemos dos que estão no subsolo. Às vezes chegaram a sair frotas de até 100 dessas embarcações de uma vez para o Estreito de Hormuz, para mostrar que conseguem controlar o tráfego civil quando querem. Depois, voltam para suas cavernas protegidas. Então não, isso não foi destruído.
Aí, a próxima coisa que ele diz é que toda a força aérea deles acabou. O Gary também já mostrou no passado, onde vimos caças embaixo da terra, e eles não os tiram de lá com muita frequência. Mas quando tiraram, especialmente no início da guerra, eles de fato causaram danos significativos às nossas bases no Kuwait, por exemplo. E aparentemente foi isso que levou o Kuwait, pelo menos alegadamente, a derrubar acidentalmente 3 caças americanos, porque achou que eram os caças iranianos que tinham entrado e atingido as bases naquele momento. Aí ele diz, é claro, que não há defesa aérea. Gary, se você puder colocar em tela cheia, dá para ver ali que está escrito perdas de aviões de combate. Se eles não têm nenhuma capacidade de derrubar nossos aviões, eu realmente não sei o que ele está olhando ali. São 42 aviões. Isso era até junho, então antes de irmos, eu acho no fim do período em que estávamos de fato combatendo nessa situação de ataques de um lado para o outro, tínhamos perdido 42 aviões de combate. Um dos motivos pelos quais fomos para o cessar-fogo foi porque precisávamos disso. Temos superioridade aérea, não há dúvida quanto a isso, porque ainda conseguimos fazer muitos voos de avião aqui. Mas não é uma superioridade aérea total, em que eles não têm nenhuma capacidade, porque isso tem um custo bastante alto. E acho que o número é maior agora, especialmente com alguns desses MQ-9 Reaper, dos quais realmente precisamos. São extremamente caros, não temos tantas plataformas assim e perdemos mais delas desde que esse gráfico foi feito. Mas no fim das contas, nem tudo acabou. E não é como se eles ainda não tivessem alguma capacidade de lutar. Eles têm tudo de que precisam. E claro, a principal força de influência que eles têm são suas cidades de mísseis. Todas essas instalações espalhadas por toda parte. E claro, esses cerca de 1.300 quilômetros de litoral, onde eles têm o potencial de instalar mísseis de cruzeiro antinavio, onde podem instalar artilharia. Eles quase não usaram, não sei se já usaram alguma vez, sua artilharia convencional, de tubo, que pode alcançar o estreito a partir de toda aquela faixa litorânea. Eles não usaram. Isso é algo que eles sequer utilizaram. Eles também não usaram, até onde eu sei, nenhum dos seus torpedos que eles têm. Eles têm alguns submarinos, têm o que chamam de mísseis submarinos, que aparentemente conseguem manobrar bem e podem ser lançados de instalações subterrâneas sob alguns desses penhascos que dão para a costa iraniana. Essas nem chegaram a entrar em jogo ainda. Então você nem abordou isso. Mas as que conhecemos, as cidades de mísseis, são obviamente o principal ponto de disputa. Porque é de lá que partem todos esses ataques contra as nossas bases, todos esses ataques contra os nossos aliados na região. E não conseguimos neutralizar nenhuma delas. O presidente Trump não mencionou isso, mas ele tem essa imagem mental porque eu vi muitos desses vídeos do Comando Central. Vi um monte de barcos explodindo. Vi um monte de caminhões explodindo. Quer dizer, eu nem sei o que são algumas das coisas que aparecem nessas imagens. Então sabemos que uma parte dessas coisas são de fato iscas. Afinal, todo mundo costuma usar iscas em guerra, e os iranianos certamente estão usando. Então alguns desses alvos provavelmente são simplesmente inventados. Quer dizer, eles não são reais, não são o que parecem ser. Alguns podem ser. Mas, de novo, voltando àquele vídeo do Comando Central, muita coisa disso é, sabe, só caminhões ou coisa do tipo. São coisas largadas a céu aberto. Agora, escuta, isso é procedimento comum. Eu certamente fiz isso durante minhas missões de combate, em todo o meu treinamento de combate. Se algo é importante, você coloca camuflagem por cima. Eles têm camuflagem para deserto, redes e assim por diante. Você cobre as coisas com isso. Aqui nem há uma tentativa. Esses barcos estão simplesmente ali, amontoados, então obviamente não tem nenhum valor ativo. Mas estamos atingindo eles mesmo assim, porque sei lá, fica legal na câmera, né? É preocupante que o presidente Trump se deixe levar por isso, que ele acredite na mensagem do vídeo, que aliás tem o objetivo de enganar os americanos.
de que nós estamos no controle, estamos no comando e podemos distribuir morte a qualquer momento. Parece muito impressionante, com esses caças decolando, os porta-aviões e tudo mais. E parece que isso também está funcionando com o presidente Trump. E se ele pensa, se ele compra essa retórica de que sim, nós somos tudo isso e eles não têm nada disso, então ele pode tomar decisões realmente ruins. E foi isso que vimos até agora. Vamos ao segundo ponto, porque falamos de diplomacia. Falamos de tentar encontrar um acordo negociado. E segundo o presidente Trump, ele está ficando meio agitado e irritado, porque tudo que eles fazem é conversar e depois quebrar a palavra. Você disse que eles ainda têm algumas capacidades. Os americanos devem se preparar para que esses ataques de retaliação continuem até que o Irã consiga contra-atacar? Eles vão enfraquecer. Talvez agora fiquem um pouco mais fortes, mas depois vão enfraquecer e acabar perdendo força até desaparecer. Sim, claro. Eu acho que sim. Quer dizer, seria tolice dizer que não. Você sempre tem que ficar alerta. Qual é a situação das conversas? Quem da administração participou? Bem, eles sempre querem conversar, mas quebram a palavra com muita frequência. Steve está conversando. Jared. Temos pessoas muito boas. J. Day está envolvido, muito envolvido. Temos ótimas pessoas conversando. Marco está envolvido. Eles dizem que não há conversas acontecendo. Pessoas muito boas. Temos as melhores pessoas. Bem, sim, temos as melhores pessoas. Eles estão conversando, mas nunca cumprem a palavra. Acho que eu ia dizer, preciso falar isso de novo. Mas sim, preciso, porque o presidente fez essa declaração. Então, como não nos deixamos intimidar, nem comprometer na missão de trazer a verdade para vocês, vamos ter que corrigir os fatos aqui. O presidente Trump diz que eles nunca cumprem a palavra. Quem não cumpriu a palavra em maio de 2018, quando um acordo juridicamente vinculante entre os governos dos Estados Unidos e da República Islâmica do Irã, chamado JCPOA, talvez você já tenha ouvido falar dele, estava em vigor, estava valendo. Era apoiado por vários outros países, especialmente na Europa. Estava avançando. Tinha a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, e nós saímos dele. O presidente Trump simplesmente diz, eu não gosto disso. Eu quero algo melhor. Não me importa com o que concordamos. Vou cair fora disso. Então, nesse caso, quem cumpriu a palavra? Quem não cumpriu? Tínhamos inspetores internacionais no local que diziam que o Irã, em grande parte, estava cumprindo a palavra e fazendo o que tinha se comprometido a fazer. Quando se identificava algo em que eles não estavam cumprindo a palavra, o Irã corrigia. Isso é um fato. Não me importa se as pessoas que apoiam o presidente Trump e querem acreditar que isso simplesmente não é verdade, não gostam de ouvir isso. Eles estavam cumprindo. Nós quebramos a nossa palavra e saímos do acordo. Depois, é claro, houve a guerra de 2025. Estávamos na, acho que era, 5ª rodada de negociações sobre o programa de armas nucleares, ou pelo menos o que alegávamos ser um programa de armas nucleares. E então, nós os atacamos. Depois, estávamos na 3ª rodada, em 2026, em fevereiro, e nós os atacamos. E então assinamos um memorando de entendimento. O próprio presidente Trump assinou e disse que o parágrafo 5 dava à China o controle administrativo do Estreito de Hormuz, exclusiva e unicamente durante o período de 60 dias. E aí, dias depois, inserimos um novo corredor ao sul, do qual assumimos o controle. E isso não constava no memorando de entendimento. Agora me diga, entre aqueles que cumpriram sua palavra e aqueles que não cumpriram, quem tem o pior histórico? Vamos supor que houve algumas coisas que os iranianos disseram e não cumpriram, ou que tomaram certas liberdades na interpretação do memorando de entendimento, por exemplo. Vamos admitir que parte disso aconteceu. Mas, no geral, em sua maior parte, quem quase nunca cumpriu sua palavra e a violou profundamente de maneiras letais. Qual dos dois é o pior? Quem foi? Mas é isso que o presidente Trump quer dizer. Agora é o seguinte. De novo, isso faz parte da guerra de comunicação, porque a guerra acontece em vários domínios.
Claro, ela acontece no campo de batalha, acontece nas linhas de frente, acontece no ar, acontece em terra, acontece no mar, acontece no campo diplomático, acontece no campo econômico e também acontece no campo da comunicação. E o problema que temos aqui é que isso sempre acontece, é algo comum, faz parte de toda guerra. É assim o tempo todo. A maior parte do que as pessoas veem é o que está acontecendo nas linhas de frente. Mas essas coisas estão sempre acontecendo. O problema com esta versão da parte de comunicação é que ela aparentemente foi criada para enganar o público americano ou o público iraniano. Porque esse também é um dos objetivos, fazer o outro lado acreditar na sua versão dos fatos, para que perca a fé e a confiança na própria liderança política. Isso é um teatro de guerra. O problema aqui é que, na minha opinião, nós estamos acreditando na nossa própria conversa fiada e na nossa própria propaganda. Estamos realmente achando que isso é verdade. Mas o lado iraniano não tem capacidade alguma. Você nunca pode confiar neles. Mas entendam, pensem na lógica do que o presidente Trump disse ali. Se você não pode confiar no lado iraniano, e não pode confiar em nada do que eles dizem, porque eles nunca vão fazer o que dizem, então, logicamente, isso significa que não pode haver um desfecho diplomático. Só pode haver uma resolução no campo de batalha. Um lado tem que vencer e o outro tem que perder. Porque se você elimina a possibilidade de diplomacia e de um acordo negociado, e é um requisito inegociável, que haja algum nível de confiança de que o outro lado vai cumprir o que acordar, eles precisam confiar em nós, em alguma medida, para assinar qualquer coisa. Esse é um grande problema no Irã agora, porque muitos líderes do governo que fizeram isso foram duramente criticados pelo povo iraniano, que disse: por que vocês confiaram neles para qualquer coisa, considerando esse histórico que acabei de mencionar, até mesmo para assinar o memorando de entendimento? Bem, eles confiaram e agora não conseguiram nada. Então estão passando vergonha em casa. E há muito mais pressão para que não haja um acordo negociado. E o mesmo vale para nós. Então, se você está dizendo ao nosso próprio povo, não confie em nada do que os iranianos dizem. Não dá para confiar em nada. Eles são maus, são nazistas teocráticos, ou seja lá o que for, todo tipo de coisa. Isso significa que não conseguimos sair disso pela via diplomática. E a única coisa que resta é a via militar. Não podemos recorrer à opção militar, pessoal. Não temos os meios para fazer isso. Não podemos. Já tentamos de tudo. E agora, vendo isso aqui do General Gingrich, e com mais informações vazadas vindo à tona, além de todas as outras coisas que já vinham saindo sobre a falta dos mísseis de cruzeiro de longo alcance Tomahawk e Jasm, dos ataques MS, dos HIMARS, também estamos ficando sem todas essas munições de precisão. E depois há todos os sistemas defensivos, os SM-3, os SM-6, os THAAD, os PAC-3. Estamos ficando com pouco de cada uma dessas coisas. E uma coisa é você estar com pouco de algo. Mas se isso for usado de forma criteriosa ou adequada e puder afetar, no fim das contas, um resultado, então você pode dizer, talvez eu assuma algum risco aqui. Talvez valha a pena reduzir esses estoques, se isso puder me dar um objetivo militar. Mas não pode, portanto não há risco a assumir. É simplesmente desmilitarização, algo autoderrotista, porque estamos reduzindo nossa capacidade tanto de nos defender contra mísseis que chegam, que já é muito mais limitada do que muita gente reconhece, quanto nossa capacidade ofensiva. Estamos nos desfazendo dessas munições de precisão de maior alcance para usá-las contra qualquer possível adversário futuro, caso entremos em uma guerra inesperada que nos seja imposta. Então você vai ficar com alguns dos equipamentos mais antigos e menos capazes, como as JDAMs, as SDBs e várias outras coisas que têm menor alcance e exigem o uso quase exclusivo do poder aéreo, o que vai desgastar nossas aeronaves. Uma das razões que o General Gingrich mencionou naquele artigo, para ter que considerar priorizar um ou outro em vez dos dois, é que os próprios recursos navais estão se desgastando.
Uma das coisas que ele disse foi que precisava de outro contratorpedeiro, porque a manutenção exigida por esse uso operacional ininterrupto está esgotando as tripulações e os navios. E acho que alguns deles já estão tendo que voltar para fazer manutenção não programada, porque simplesmente estão se desgastando. Então agora, não só estamos ficando sem mísseis, como também estamos ficando sem plataformas de lançamento de mísseis, neste caso, destroyers. Tudo isso mostra que nossa capacidade de segurança nacional continua diminuindo, ficando cada vez mais fraca. E ainda assim o presidente Trump continua sem perceber isso. E tem mais uma coisa que eu quero mostrar aqui. Mas ele diz, sabe de uma coisa? Eu sei que ainda não o pegamos, mas vamos continuar tentando. E provavelmente algo vai acontecer em breve. Sabe, nós só queremos vencer. Estamos indo muito bem. Estamos tentando ser gentis, tão gentis quanto é possível numa situação dessas. Mas sabe, eles estão sendo dizimados. Não tem marinha, não tem força aérea, não tem defesa antiaérea. Isso não quer dizer que não tenham nenhuma capacidade. Tem alguma, mas muito pouca. Nós só queremos vencer. Vamos atingi-los com muita força. Sabe, em algum momento eles vão dizer, não aguentamos mais. Então, ele pareceu dar a entender que os rumores e as notícias de ataques iminentes, possivelmente até nesta semana, são verdadeiros. Sim, vamos atacá-lo de novo. Quase toda vez que ele diz isso, o presidente Trump fala todo tipo de coisa que não é verdade, mentiras categóricas, mas ultimamente quando ele disse que vamos atacá-lo com força, ele realmente ataca. Então vamos acompanhar isso. E claro, se acontecer, venha direto para cá, porque não importa o que esteja acontecendo, vamos interromper o que estivermos fazendo, entrar no ar e trazer as notícias de última hora quando isso acontecer, se acontecer neste fim de semana. Mas no fim das contas, o presidente Trump pensa, sim, vou atacá-lo de novo. Não faço ideia do que isso faria. Com todas essas coisas que venho mostrando a vocês, que fizemos desde 28 de fevereiro deste ano até agora, nada funcionou. O estreito continua fechado. O estreito continua sob o controle do lado iraniano. E tudo o que fizemos financeiramente, militarmente, com ataques ofensivos, com deportações, diplomacia, comunicações, tudo o que tentamos, tudo falhou. E ainda assim, o presidente Trump quer tentar de novo. E infelizmente, ele parece se consolar com essa retórica contínua de que eles não têm capacidade alguma. Bem, como nosso programa mostrou no início desta semana, com Matt Bracken, acontece que eles têm sim algumas capacidades. A dificuldade de atingir um navio é que ele está em movimento. Mas se ele está se movendo em linha reta, apenas 7 ou 8 milhas por hora, não é um problema matemático tão difícil assim. Nós vimos a capacidade deles de colocar uma dessas ogivas diretamente em um hangar ou em um prédio de quartel-general. Obviamente, eles têm uma precisão muito boa agora que estão usando o GPS chinês e alguns outros sistemas melhores. Então, se você olhar aquelas imagens dos quartéis e assim por diante, aquilo pode ter o tamanho de um navio. A imagem do quartel lá embaixo. Se uma ogiva de 1.500 libras atingir o meio de um navio a, digamos, Mach 8, não é só o poder explosivo, como se ela tivesse detonado no convés. Soma-se a isso a energia cinética do impacto, a milhares de milhas por hora. Isso significa que ela vai explodir bem dentro do navio e provavelmente partir o navio ao meio. Então o canal de Suez fica bloqueado. Estão apenas nos alertando. Não deem nem mesmo o canal de Suez como garantido. Sim, e isso se soma ao Estreito de Hormuz, sobre o qual eu venho falando repetidamente. Há algum tráfego saindo. Acho que mostramos isso ontem. Até ontem de manhã, nas 48 horas anteriores, estávamos em cerca de 15% do tráfego normal, do que era antes da guerra. Portanto, ainda está 85% abaixo. Alguma coisa está vazando. As pessoas estão tentando encontrar alguns caminhos. Há um risco enorme nisso, mas não há nada em grande escala entrando ou saindo. E isso é um problema, na verdade, nas duas direções.
especialmente para os aliados do Golfo. Mas agora você vê que Bab al-Mandab está em jogo. E pelo que parece, os Houthis estão sendo muito seletivos quanto ao que permitem e ao que não permitem. Então, eles não disseram simplesmente que é um bloqueio. Isso está simplesmente paralisando tudo. Estão dizendo que o petróleo saudita não pode passar. Então muitos navios ainda estão passando. Acho que algo em torno de 80 e tantos % da quantidade anterior à imposição do bloqueio ainda está saindo. Mas isso é só o número de navios. Quando você olha para a quantidade de petróleo que está saindo, ela foi significativamente reduzida, algo como 80% a menos agora. Parte do petróleo saudita ainda está saindo, até mesmo pelo Bab el-Mandeb. Outra parte está subindo pelo canal de Suez. Mas você viu, e o Matt estava falando disso no programa que fizemos na semana passada, que alguém lançou um drone que atingiu um porto no Egito, na entrada do Suez, lá na parte norte, para insinuar: ei, alguém mandou uma mensagem de que coisas podem ser atingidas em todo lugar. Agora, os iranianos, na verdade, não assumiram o crédito por isso. Alguns sugeriram que talvez tenha sido o lado israelense, dizendo: ei, eles queriam uma operação de falsa bandeira, queriam culpar o Irã, ou algo assim. Eu não acredito muito nisso, porque não acho que isso seria uma... Não que os israelenses não possam fazer uma operação de falsa bandeira. Eles certamente podem. Mas se fizessem isso, teria de haver algum benefício para eles. E com base no que aconteceu ali, parece que isso beneficiaria mais o lado iraniano, ao dizer: ei, podemos atingir qualquer coisa, em qualquer lugar, se foi assim que aconteceu. Ou talvez tenha sido alguém que mentiu para o lado iraniano. Matt também mostrou no programa dele que alguns desses Shahed 136 podem simplesmente ser lançados de um caminhão, da traseira de um caminhão velho ou algo assim. Então, dá para lançar esses drones literalmente de qualquer lugar, desde que se tenham as aeronaves. Dá para fazer isso. Então nós realmente não sabemos. Tudo o que sabemos é que alguém pode alcançar e atingir o canal de Suez se quiser. Então até isso é incerto neste momento. E tudo isso, é claro, remete novamente às capacidades das cidades de mísseis, aos drones Shahed e aos mísseis de curto, médio e longo alcance que os iranianos têm e podem lançar literalmente de todo o país. E nós nem sabemos onde ficam todas essas instalações. Então, diante disso, se o presidente Trump disser: vou fazer isso de qualquer jeito, e acreditar que eles estão numa situação de sufoco, que estão ficando sem opções, e que tudo o que ele precisa fazer é pressioná-los um pouco mais, por um pouco mais de tempo, e então eles simplesmente vão desistir. Foi isso que ele disse. Agora, se isso não foi apenas para as câmeras ou só para fins internos, temos um problema sério aqui. Porque, se ele acredita nisso e toma medidas contra o lado iraniano, tem a impressão de que eles não só estão dispostos a atingir essa lista de alvos, como publicaram mais uma vez outra lista ontem à noite, mostrando um alvo exato e específico na conta Fars no X. Eles nos disseram exatamente o que iam atingir. E são instalações enormes de produção de petróleo na Arábia Saudita, no Bahrein, no Kuwait e no Catar. Quer dizer, acho que havia alguns outros também. Mas isso representa uma parcela enorme de todo o petróleo do Oriente Médio, caso esses alvos sejam atacados e fiquem fora de operação. Vai ser catastrófico por um longo período, muito pior do que temos agora. Você nem vai conseguir obter aquela quantidade mínima de petróleo que passa tanto por Bab al-Mandab quanto pelo Estreito de Hormuz, porque não haverá petróleo para chegar a nenhum dos dois lugares. Esse é o grande problema. E tenho a sensação de que o lado iraniano está quase ansioso, torcendo por isso. Estou mesmo. Acho que eles, de fato, esperam ser atingidos aqui para poderem desencadear ataques contra todos esses alvos, porque não querem simplesmente fazer isso agora. Eles sentem que seriam condenados pela opinião pública internacional, voltando de novo à sua questão sobre a guerra de comunicação, porque acham que ainda precisam disso depois.
Porque a visão deles agora é a seguinte: se eles retaliam depois de serem atingidos, causam danos aos inimigos deles, nós e o nosso lado, mas mantém a opinião pública global envolvida. Porque as pessoas dizem, ei, se você não tem ligação com os Estados Unidos ou Israel, a maioria das pessoas pensa, ei, alguém te dá um soco na cara, você pode bater de volta. Então, eles querem manter isso acontecendo. Por isso, acho que eles vão segurar o fogo, que foi o que fizeram nesses últimos, nesses 13 dias inteiros de ataques e contra-ataques que tivemos todos os dias. Em todos eles, quer dizer, em todos menos um. Desculpe, não em todos. Em todos menos um, nós atacamos primeiro e eles retaliaram depois. Então era isso que eles queriam provocar. Até mesmo o ataque que eles fizeram por conta própria foi de escala muito pequena. E eu acho que, na verdade, o professor Marandi disse no nosso programa, ele foi planejado para provocar exatamente o que aconteceu. Uma retaliação. Então, mais uma vez, eles querem que a gente entre nisso de novo, para que isso lhes dê cobertura. Portanto, se o presidente Trump cumprir isso, acho que definitivamente não vai acabar bem para nós. Bem, essa não é a única coisa que aconteceu esta semana. Há também aquela outra pequena guerra acontecendo, que às vezes as pessoas esquecem, a guerra entre Rússia e Ucrânia. E coisas estão acontecendo nesse conflito também. O que Scott Ritter veio nos dizer hoje no programa é que, mais uma vez, há um processo meio parecido na diplomacia. Agora lembrem-se, quando o presidente Trump assumiu, ele chegou em meio a muita fanfarra. Vou acabar com isso em 24 horas. Depois foi, tudo bem, vou acabar com isso em 100 dias. Aí ele disse, certo, vamos ter uma reunião. Vou me encontrar pessoalmente com o presidente Putin em Anchorage, no Alasca. Pompa e circunstância, tapetes vermelhos, sobrevoos, todo esse tipo de coisa. Muita esperança e otimismo. Eu até admito que entrei um pouco nessa, por causa de todas as declarações dele durante a campanha de 2024, e de todas as medidas que ele vinha tomando aqui. Pensei, tudo bem, talvez finalmente vamos fazer alguma coisa. Ele vai se reunir com Putin, talvez alguma coisa aconteça. Eu dei a ele o benefício da dúvida. Mas, segundo Scott Ritter, agora, um ano depois, parece que não. Havia na Rússia o reconhecimento de que o sistema político americano estava infectado pela russofobia. Foi nesse contexto que, como você sabe, Sergei Lavrov disse que os americanos são incapazes de cumprir acordos. Mas sempre houve a esperança de que pudesse existir alguma brecha e de que Trump, como empresário, pudesse contornar o Estado Profundo e a atitude russófoba do Estado Profundo e se engajar com empresas americanas. E essa era a promessa da cúpula do Alasca. Alcançar um cessar-fogo e depois viabilizar os investimentos que acionariam russa e americana. Mas os russos agora perceberam que Anchorage não passou de uma fachada, uma encenação, para ganhar tempo e rearmar a Ucrânia, levando-o ao ponto em que está hoje. Os Estados Unidos precisam mudar sua estratégia declarada em relação à Rússia. O objetivo estratégico dos Estados Unidos é a derrota da Rússia, a derrota estratégica da Rússia. Isso significa não apenas derrotar os militares, mas fazer a economia colapsar, fazer a sociedade colapsar, para remover Vladimir Putin do poder. E agora Vladimir Putin expressou o entendimento, a compreensão de que esse é de fato o foco do Ocidente. E por isso agora ele está, de uma vez por todas, cravando uma estaca no coração. Isso é absolutamente necessário. Agora, vocês talvez se lembrem, eu disse a todos vocês que isso foi até Anchorage, no Alasca. Acho que foi em junho do ano passado, quando aquilo aconteceu. E não deu em nada. E depois os russos disseram que Putin e Trump saíram de lá com um entendimento, um acordo que levaria ao fim da guerra. Ou seja, o lado ucraniano abriria mão de suas 4 oblasts, basicamente nos termos de junho de 2024 que Putin havia apresentado. E nós encerraríamos essa guerra. Claro, o lado americano foi vago sobre o que tinha sido acordado. Era sobre processo e assim por diante. Nunca se fechou nada de concreto. E então, por fim, disseram, nada.
Na verdade, não está acontecendo nada ali. Aí nós nos entediamos com isso e seguimos em frente. Então todo mundo meio que passou a se concentrar em Israel, no Irã e nesse tipo de coisa. Até a mídia parou de prestar atenção nisso. Agora, obviamente, a guerra continuou. Então, para as pessoas que estavam lutando na guerra, dos dois lados dessa linha, nada diminuiu. Na verdade, ela continuou e ganhou muito ritmo. As baixas continuaram se acumulando dos dois lados. Mas agora os russos estão dizendo, certo, acho que Anchorage morreu. E quando dizem que morreu, isso significa que o processo diplomático também acabou. Porque embora o presidente Trump não tenha falado muito sobre o que aconteceu depois de Anchorage, ele se distraiu com o Irã. Mas em junho, acho que especificamente no dia 3 de junho, o secretário de Estado Rubio compareceu ao Senado e disse, nós escolhemos um lado e é a Ucrânia. Estamos impondo sanções à Rússia. Queremos que a Ucrânia vença. Então, quando o lado russo diz que o objetivo de vocês é derrotar a Rússia, não é apenas uma interpretação deles. Eles estão assistindo à televisão. Estão vendo o que o secretário de Estado diz sob juramento no Senado dos Estados Unidos. Nós escolhemos um lado. Escolhemos a Ucrânia. Queremos que a Ucrânia vença. E por isso, enviamos outro pacote de armas. Acho que foi algo como 8 bilhões de dólares. Para uma pessoa comum, parece muito, mas é só uma pequena fração do que o próprio Biden fez em 2024. Seu pacote final de 60 bilhões de dólares, que não fez diferença nenhuma. Então 8 bilhões de dólares certamente também não vão nem arranhar a superfície. É claro que a Ucrânia continua implorando, pedindo, implorando e tomando emprestado para conseguir mais mísseis interceptadores. Eles têm algum efeito contra algumas categorias de armas e contra outras não têm impacto nenhum. Mas eles ainda os querem, porque a Rússia mantém esse ataque implacável com drones e mísseis por todo o território ucraniano. Não há nada que eles possam fazer para impedir isso. E é isso que ele está tentando conseguir. Agora, é claro, Zelensky está dizendo, ei, vamos simplesmente prolongar esta guerra por mais 3 ou 4 anos. Vamos fazer um acordo para podermos ganhar mais dinheiro. Quer dizer, fabricar mais mísseis, desculpem. Foi um ato falho freudiano. Com os PAC-3, ele quer que seja construída uma fábrica na Ucrânia. E como todos sabem, em primeiro lugar, em tempos de paz, nas melhores circunstâncias, vão se passar de 3 a 5 anos, desde o dia em que você dá a primeira cavada, até conseguir, de fato, começar a produzir mísseis. A Rânia ainda vai existir daqui a 3 ou 4 anos, diante de tudo que perdeu até agora. Eu nem consigo imaginar como o país poderia estar. Mesmo que a Rússia mantivesse essa abordagem lenta e dissesse, certo, não vamos realizar nenhuma grande operação. Vamos simplesmente deixar o desgaste cobrar seu preço e destruir tudo aos poucos, ao longo do tempo, com essa pressão monótona e incessante. Isso vai acontecer, porque é isso que as guerras de atrito fazem. Eu acho que em todos os casos, guerras de atrito são vencidas pelo lado que tem mais homens, mais máquinas de guerra, mais tecnologia, mais capacidade industrial e, claro, uma vontade política equivalente. É preciso ter uma vontade política equivalente. Não é preciso ter mais vontade política do que o outro lado. E os dois lados reconhecem isso como uma ameaça literalmente existencial. Então, como nisso há igualdade, um neutraliza o outro. Isso pode ser deixado de lado. Até os drones, basicamente, eles favorecem um lado ou o outro, dependendo de como a tecnologia vai se sair em determinado momento. Mas, de modo geral, é relativamente equilibrado. Nesse aspecto, o lado ucraniano está no mesmo nível da Rússia. Então, uma coisa neutraliza a outra. Podemos tirar isso da equação. Poder aéreo não está neutralizado, não é equivalente. Projéteis de artilharia, não equipamentos. Isso ainda está a favor do lado russo. Claro, a mão de obra e a capacidade industrial favorecem esmagadoramente os russos. E tudo que o Ocidente, de forma cumulativa, conseguiu reunir, ainda não consegue se equiparar a isso.
mesmo depois de 4 anos e meio de guerra. Então, com o tempo, só a capacidade industrial e a mão de obra vão acabar sobrepujando o outro lado. Mas é claro, se a Rússia algum dia decidir de fato cumprir essa alegação feita por Zelensky, de que haverá 500 mil pessoas mobilizadas ou ativadas das reservas ou algo assim do lado russo em algum momento deste outono, o lado ucraniano não vai conseguir resistir a isso. Eles já estão se mantendo por um fio e com os drones para impedir uma incursão em grande escala. Mas a Rússia não tentou fazer isso. Então eles se acostumaram e, francamente, ficaram confortáveis, por mais estranho que isso possa parecer, em se defender da ofensiva que enfrentam há, por exemplo, 2 anos completos. Todo mundo entende como as coisas funcionam. E há essa enorme zona cinzenta entre as duas forças, ao longo da linha de contato, ampliada por causa dos drones e assim por diante. Mas se a Rússia mudar suas táticas, fizer algo diferente e concentrar forças numa determinada área, e, como Putin também disse na semana passada, estiver disposta a ser mais ousada, como ele colocou, isso significaria mais baixas. Isso soou para meus ouvidos de militar como se eles estivessem considerando exatamente isso, que podem tentar algo com tropas concentradas numa área enfraquecida da frente, aceitando e sabendo que por causa dos drones terão muitas baixas nesse ponto de concentração. Mas quando eles conseguem sobrecarregar isso com números e com fogo intenso, rompem a linha e estabelecem, digamos, uma cabeça de ponte em algum lugar dentro do país, talvez com 20 ou 30 quilômetros de largura, aí dá para fechar a porta. Porque nesse ponto os russos podem simplesmente avançar com todo tipo de força, sem encontrar oposição, e penetrar no interior do país. E então vão contornar toda a aglomeração de Sloviansk-Kramatorsk. E se for que eles entrariam, escuto bistakthig, and then itabusses, arentgem probidnis evinsatwar lá. Então fedendo isso. Se eu estivesse do lado militar, contornaria isso completamente, pelo norte ou pelo sul. Ou avançaria pela retaguarda, ou simplesmente contornaria tudo e seguiria mais para o interior do país, até o rio Dnieper. E a partir dali, você pode virar para o sul e tomar Odessa e Mykolaiv. Ou pode virar para o norte e entrar pela retaguarda de Kharkiv e assim por diante. Depois, pode tomá-la no movimento de pinça. Há todo tipo de possibilidade, se a Rússia aproveitar a oportunidade, o que não fez até agora. Mas os sinais indicam que ela pode fazer isso. E se fizer, porque aqui estamos falando de uma situação global. Tudo o que temos já é insuficiente para dar à Ucrânia por causa do que estamos fazendo no Irã. Veja, até em relação a Israel. Agora estamos tendo que fazer escolhas. Priorizamos Israel ou os Estados Unidos? Porque não dá para fazer as duas coisas. E se não dá para fazer as duas coisas lá, pode ter certeza de que não dá para fazer as duas coisas aqui. As duas guerras aqui ao mesmo tempo, nós simplesmente não temos capacidade para isso. Já estamos sobrecarregados. E se estamos abrindo mão da diplomacia com o Irã, se estamos abrindo mão da diplomacia com a Rússia, estamos nos preparando para uma grande derrota estratégica. Vamos ver como isso vai funcionar. Outra coisa que quero mostrar essa semana é o comandante Steve Jeremy. E ele, novamente dentro desse tema, fala sobre como estamos tentando alcançar o que é militarmente inalcançável. As razões que me fazem pensar que talvez estejamos nos aproximando de um momento em que a guerra caminhe para sua fase final são a pressão econômica, como resultado das sanções europeias e ocidentais sobre o petróleo russo, dos ataques em profundidade dentro da Rússia, que estão tirando ainda mais petróleo do mercado, e depois das consequências do fechamento do Estreito de Hormuz, que agora acredito que estão começando a chegar. À medida que esse triplo choque começa a ser sentido, e passamos a ver preços mais altos de petróleo e gás no Ocidente, as economias dos países, com exceção da Alemanha, têm relações dívida-PIB muito elevadas e estão em situações econômicas precárias.
Acho que as pessoas vão pensar duas vezes antes de decidir se querem continuar aumentando os gastos para apoiar uma guerra na Europa, que para mim parece impossível de vencer. E certamente os comandos militares devem entender que ela é impossível de vencer diante do custo para tantas outras sociedades europeias e americanas. Sim, e as próprias políticas internas. Mais uma vez, voltando a essa questão, uma guerra na era moderna, na verdade em todas as eras, acontece em vários domínios. A comunicação é um deles, a economia é outro. Agora, é disso que ele está falando aqui, e tudo está interligado. Então, voltando ao que pode acontecer já neste fim de semana, pelo que sabemos, isso pode estar literalmente a apenas algumas horas de distância. Se o presidente Trump atacar alvos de energia no Irã e eles responderem atacando alvos de energia do nosso lado, e tivermos todos esses problemas aqui, então isso se torna um grande problema econômico global. Agora, imagine se tivermos um problema com petróleo, gás natural, fertilizantes, hélio, alumínio, todos esses tipos de coisas, todas desesperadamente necessárias para gerar produção econômica em todo o planeta, no mundo inteiro, saindo daqui. Se isso for significativamente reduzido por um período prolongado, obviamente haverá economias pelo mundo começando a vacilar, se não entrarem em colapso. O que você acha que isso vai causar na Europa? Agora, a Europa está nesse programa de reconstrução da Europa e quer chegar a 5% do PIB em gastos com defesa. O que acontece se eles não conseguirem nem pagar as contas? O que acontece se não conseguirem nem fornecer comida para a própria população? Até que ponto vocês acham que eles vão estar dispostos e ansiosos para dizer sim, vamos continuar fazendo isso, gastar dinheiro com a Ucrânia? Vamos deixar a Ucrânia ser a linha de frente desta guerra. Vamos tentar derrotar a Rússia. Eles vão estar tentando manter as luzes acesas, pessoal. Vão estar tentando encontrar comida para o seu povo, emprego para o seu povo, dinheiro para pagar o seu povo. Ninguém vai se importar com isso também. Então, tudo isso pode desmoronar. Esse único movimento aqui, potencialmente no Oriente Médio, pode ter provocado um efeito em cascata que, economicamente, fez todo esse castelo de cartas ruir. E tudo o que temos buscado em todos esses lugares vai expor a nossa incapacidade. E tudo pode simplesmente vir abaixo. E vamos deixar a Rússia no comando na Europa e o Irã no comando, ironicamente, embora tenhamos atingido e prejudicado os dois de tantas formas. Mas eles vão manter a vantagem, porque são, em grande parte, autossuficientes. Esses dois países são um ponto interessante aqui. O Irã consegue suportar e manter um bloqueio porque tem a maior parte do que precisa para sobreviver como país. Todos os recursos naturais, alimentos, petróleo, tudo isso. Eles conseguem administrar tudo dentro do próprio país e ainda podem fazer negócios pelas fronteiras terrestres de que falamos também. Mas mesmo que você feche o país hermeticamente, eles conseguem sobreviver. A Rússia também. Eles têm tudo de que precisam. Tem todo o gás natural. Tem todas as terras aráveis. Tem tudo de que precisam, água, o que você imaginar. Eles conseguem se sustentar sozinhos. Todo mundo precisa de alguma coisa de outra pessoa no mundo. E você está falando da Ásia, está falando da África, está falando da América do Sul, está falando dos Estados Unidos da América e certamente está falando da Europa. Todos nós estaremos em sérios apuros se isso desmoronar. E os dois lados que vão ficar no topo, nessas duas regiões, são justamente os dois que escolhemos atacar. Porque arrogantemente achamos que podíamos. Agora, antes de encerrarmos por hoje, eu já mencionei várias vezes toda essa área das comunicações. Vou pedir para o especialista em comunicações, Gary, entrar e falar conosco sobre isso. Algumas coisas interessantes que eu quero que as pessoas vejam sobre o que está acontecendo aqui. E isso não está saindo muito bem para o nosso lado. Gary, o que você tem? Dan, por favor, não me chame de especialista. Eu não sou. Sou como todo mundo. Só transmito o que está acontecendo.
Mas olha, seria uma falha nossa se não falássemos da outra guerra que está acontecendo agora. A guerra dos desenhos animados. Olhem isto. A Casa Branca finalmente entrou na guerra dos desenhos, tentando competir com os vídeos de Lego que estão circulando por aí. E esta é a tentativa deles de responder aos vídeos que a Lego, estou dizendo Lego, a empresa por trás dos vídeos de Lego, faz. E é assim que eles se apresentam. Há uma trilha sonora ao fundo, mas é só música, diferente do que o pessoal da Lego faz, em que há uma música de rap ou hip hop ao fundo. Aqui é só uma música tocando ao fundo. Então esta é a versão da Casa Branca, tentando competir com o que a Lego está produzindo. Meu Deus, a Coca-Cola Diet e depois Aliens. Eu nem sei o que é que eu deveria tirar disso, sem brincadeira. Ao contrário dos vídeos de Lego, que são tão sofisticados e têm tantos detalhes incríveis. Tá bom, ele é um robô, tá bom, a gente entende isso, certo? Eu não sei o que isso deveria ser. Eu não entendo. E quem está indo com o Trump? Quem é exatamente essa pessoa? Não está claro, certo? Enfim, aqui está o vídeo mais recente que a Lego acabou de lançar. E o nível de atenção aos detalhes é incrível. Eu acho incrível. Talvez outras pessoas não achem. Mas, por exemplo, quando você vê a representação do Rubio, olhe para as orelhas, certo? É esse o nível de sofisticação. Eles foram a fundo para captar todos os detalhes do que estão fazendo ao produzir esses vídeos. Você vai ver o Trump retratado de várias maneiras diferentes, mas em uma delas, ele aparece usando uma fralda e estão chamando ele de Peto Don de fralda. Então, Dan, sabe o que isso me parece? É quase como colocar o seu melhor time de ensino médio, que seria aquilo que a Casa Branca divulgou, para enfrentar a NFL. E isso aqui é a NFL. É isso que eles produzem. E o nível, de novo, de detalhe e sofisticação é notável. E sabe, acho que eles estão gritando arquivos Epstein por aí. É isso que as multidões estão cantando por toda a América. Olha, as pessoas que estão dizendo isso entendem toda a dinâmica e todo o cenário do que está acontecendo. A outra coisa que continuam dizendo neste vídeo, no vídeo do Lego, é que vocês estão perdendo as ruas, estão perdendo os estados. E sabe, uma coisa que eu acho que distingue o que os iranianos estão fazendo aqui, e eles tiveram outros vídeos também, é que eles não demonizam os Estados Unidos. Grande parte foi apresentada de uma forma positiva. Veja, eles estão dizendo, há pessoas pobres nos Estados Unidos das quais vocês nem estão cuidando. Coisas que repercutem entre nós. Se você está numa guerra de comunicação, então quer que o outro lado seja persuadido a ficar do seu lado. Quando os iranianos veem o nosso material feito de forma desajeitada, e você diz ensino médio, é mais para ensino fundamental e dos ruins ainda que a gente divulga por aí. E eles ouvem o presidente Trump e todos nós dizendo que essas pessoas são animais, que são escória, que são tudo isso. Quer dizer, nós alienamos o país inteiro e isso não funciona. Já isto aqui, especialmente toda essa história de divulguem os arquivos Epstein e por aí vai, está por toda a América. E mostra às pessoas que, sabe, elas são pobres e dizem, nós somos pobres e isso acontece com alguns de nós, ou seja lá o que for. Quer dizer, isso repercute em parte de nós. É por isso que também estamos perdendo essa guerra. Sem dúvida. Concordo. Eles estão indo por esse caminho. Isso é para o público americano dizendo, nós sabemos exatamente pelo que vocês estão passando. É quase como se estivessem se solidarizando conosco. Nós entendemos sob que tipo de opressão vocês estão. E que tipo de, você sabe como você disse, de maneira desajeitada, não só nos vídeos, mas em toda a sua, se é que se pode chamar de estratégia de guerra, o quanto isso está errado. Então, essa é a outra camada do que eles estão divulgando aqui. Nós sabemos pelo que vocês estão passando. E é quase como se dissessem, estamos do lado de vocês. Vemos a liderança sob a qual vocês estão. E sabe, outra coisa que eu vi aqui
é que, enquanto aquele vídeo estranho dos Estados Unidos, que você mostrou há um segundo, basicamente nos mostra como se fôssemos imunes a qualquer coisa. Tem dragões do espaço sideral, tem lasers espaciais, seja lá o que for. Para nós, tudo funciona bem. Nós sempre saímos perfeitamente bem. Tá tudo indo muito bem. Mas os iranianos, em alguns dos outros vídeos deles, não o que você está mostrando, mostram que estão sendo atingidos. Mostre-se um sofrido. É majorities. Ellen, it's a non-8-fourth. Estamos sofrendo e algumas das suas bombas estão funcionando. Elas estão explodindo coisas e causando dificuldades para o nosso povo. Nós, por outro lado, dizemos, sabe, que está tudo ótimo para nós. Então, até aí, o contraste é que estamos perdendo tão feio a guerra de comunicação que nem entendemos a mensagem que está sendo transmitida, porque isso faz parecer que o lado iraniano está mais ligado à realidade. É uma coisa pequena, obviamente, mas eles dizem, bem, não, eu vejo que vocês têm essas lanchas de patrulha, vocês ainda têm essas lanchas, vocês têm esses bombardeiros, tudo bem, vocês têm isso para atingir. Mas nós não estamos sendo honestos sobre nada. O que você acha disso? Ah, você tem toda a razão. E sabe de mais uma coisa? Eu estava pensando, Dani, vendo esses vídeos. É como se, sabe, a Casa Branca tivesse divulgado o vídeo deles. Aí eu pensei, nossa, quando foi a última vez que o Pentágono deu uma coletiva? Quando foi a última vez que o Departamento de Estado deu uma coletiva? Dani, acho que não exibimos nada deles há mais de um ano. Talvez até mais tempo. Eles nem aparecem mais. Bem, eles fizeram isso por um tempo. Talvez você se lembre que Hegseth, de fato, nos primeiros dias depois disso, lá no início de março, aparecia o tempo todo, porque achava que estava numa espécie de desfile da vitória. E aí, de repente, você pensa, vamos parar com isso. Você tem razão. Não houve nenhuma, pelo menos nenhuma que eu tenha visto. Isso diz muita coisa, Dan. Sabe, eles querem alegar que são transparentes, mas na verdade isso é uma fachada. Não há transparência. E como poderia haver? Porque se fôssemos honestos, todas as coisas de que falamos nesse episódio mostrariam que esta guerra precisa acabar. Ela nunca deveria ter começado. E agora que isso foi confirmado, tudo aquilo sobre o que alertávamos nos meses antes de essa coisa começar se concretizou, porque não é difícil perceber. Mas você vê o presidente Trump, ainda ontem, nos trechos que você encontrou. Ele está dizendo, não, nós simplesmente vamos desgastá-los. Não há vadem, expõe especim, Disseram isso a ele, Dan. Ele está convencido. Tem gente suficiente ao redor dele, mesmo que sejam 4 ou 5 pessoas. São 4 ou 5 pessoas, e as outras que eles colocam na grande mídia para dizer que sim, podemos esmagá-los. É só uma questão de tempo, na verdade. Só isso. Precisamos apenas de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de mísseis, e eles finalmente vão capitular. E nós mostramos isso como sempre fazemos. General Kellogg, como é mesmo o nome dele? Jack Keane, Mike Pompeo, Mark Levin, hein? Carafano? Ah, sim, Carafano. Sim, segundo Carafano, nós já vencemos. Na verdade, já acabou. Acho que ele aprendeu com o presidente Trump, em vez de tentar influenciar o Trump, porque foi isso que ele disse. Literalmente, nada disso é verdade. Eu só me pergunto, tenho medo, Gary, de que... Quer dizer, eu me pergunto quanto tempo vai levar para as pessoas perceberem. Algumas já estão percebendo. Mas tenho medo de que só percebam quando algo ruim acontecer. Por exemplo, se começarmos a não proteger Israel, não conseguiremos proteger nossa pátria, não conseguiremos proteger nada, porque tudo está desmoronando, apesar de termos tentado. E aí, se atingirem a infraestrutura energética e o Irã retaliar, todo mundo finalmente vai começar a pagar um preço. Até agora foram alguns preços altos da gasolina, mas nada fora de controle. O preço do petróleo foi manipulado. Não dá para manipulá-lo quando isso acontecer. Vai acabar. E era tarde demais. Daniel. É como na filosofia do Mike Tyson.
Você tem um plano, até levar um soco na cara, e aí tudo muda. E eu acho que talvez seja exatamente isso que vai acabar acontecendo. Olha, nosso convidado, Matt Bracken, publicou algo que quando você dá um passo para trás e pensa, espera, o que está acontecendo aqui? Eu adoro como ele resumiu isso. Estamos no 5º mês de uma guerra de 4 semanas, que vencemos em 2 dias, por causa de um programa de armas que foi obliterado no ano passado. Isso é do Matt Bracken. Não sei se foi ele que criou isso, mas ele publicou. E eu pensei, uau, isso é tão sucinto, tá muito bem dito. Meu Deus. Que declaração curta e poderosa essa. Realmente é, não é? Isso resume toda a situação em que estamos. Você quer olhar de novo, quer recuar um pouco e dizer, espere, o que está acontecendo aqui? É isso que está acontecendo. É bom, é uma forma dolorosa de encerrar, mas é a verdade. E nós estamos intimidados e sem concessões. Então é aí que vamos deixar vocês. Escutem, agradeço a vocês por estarem conosco, a SOR, neste sábado. Onde diabo está? Que quarto escuro é esse em que você está? O que está acontecendo? Certo, então. Na verdade, estou em Chattanooga, no Tennessee, com Robert Barnes, Larry Johnson e várias outras pessoas. Alexander Mercouris está participando também. Ele vai estar aqui. Então tenho certeza de que em breve vou trazer alguns relatos deste fim de semana. Também vai haver mais um programa, não tenho certeza se vamos fazê-lo hoje ou amanhã, sobre outra coisa relacionada a tudo isso. Mencionei que o General Greenwich comentou, em uma entrevista ao The Washington Post, que talvez tenha de priorizar os Estados Unidos em vez de Israel. Isso é muito pior do que vocês imaginam. E vou fazer um programa inteiro sobre isso, porque há outras coisas que vêm junto. Isto não é de forma alguma uma matéria anti-Israel. Escutem, isto deixa claro que temos um problema neste país, pessoal. E ele é muito pior do que vocês podem imaginar. Mesmo que já achassem que era ruim, vou mostrar algumas coisas para vocês verem. Precisa haver uma mudança aqui. Ou então não é que vamos abandonar Israel. Talvez nem seamos capazes de fazer nós mesmos ou Israel, se continuarmos caminho. É sobre isso depois. Daniel, mande algumas fotos pra gente, tá? Pode deixar, com certeza. Tudo bem, irmão. Vejo vocês lá. Até o próximo episódio. Amém. Obrigado a todos.